Gastos com material escolar impactam no orçamento de 85% das famílias. E você vai ver ainda. Saque aniversário do FGTS já está disponível para nascidos em janeiro. E ainda, objeto metálico espacial de 0,5 tonelada cai no Quênia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit Edição Manhã. Hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. Vamos juntos. Uma pesquisa apontou que os gastos com material escolar impactam no orçamento de 85% das famílias. No ano passado, os brasileiros gastaram quase 50 bilhões de reais com esses itens. As famílias brasileiras gastaram 49 bilhões e 300 milhões de reais com materiais escolares em 2024, o que representou um aumento de 43,7% ao longo dos últimos 4 anos. O valor é uma estimativa de pesquisa inédita do Instituto Locomotiva e Questionpro. O levantamento mostrou que essas compras impactam o orçamento de 85% das famílias brasileiras com filhos em idade escolar. Os questionários foram aplicados entre 2 e 4 de dezembro e, ao todo, foram realizadas 1.461 entrevistas em todo o país. Com tantos gastos, 1 a cada 3 compradores pretende parcelar para poder dar conta das despesas para o ano letivo deste ano. O estudo mostra que a maioria dos pais e responsáveis de estudantes, tanto da rede pública quanto da rede privada, vão comprar materiais escolares para o ano letivo de 2025, sendo 90% com filhos em escolas públicas e 96% com filhos em estabelecimentos privados. A estimativa é que a maior parte dos gastos se concentre na classe B, cerca de 20 bilhões de reais, e na classe C, 17 bilhões de reais. Juntas, elas são responsáveis por 76% dos gastos nacionais. Pois é, se o brasileiro já está acostumado a todo comecinho de mês ter de lidar com as faturas de cartão de crédito, contas de água, luz, telefone, no início do ano as contas parecem que não têm fim, né? IPTU, IPVA, uniforme escolar, renovações de seguros, eventuais assinaturas ou taxas anuais. Sem contar ainda material escolar, como a gente viu na reportagem. E agora, como se preparar e evitar contrair dívidas? Pergunta de ouro, hein? E para nos dar essa resposta, eu convido agora o educador financeiro Rafael Imediato. Rafael, bom dia para você, seja muito bem-vindo e um ótimo começo de ano para você. Bom dia, Tabata. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Feliz 2025. Vamos lá para a nossa pergunta de R$1 milhão, né? Como resolver essa questão? Pois é, Rafael, eu quero compartilhar primeiro uma pesquisa realizada pela Fintech Coin, que só 30% dos brasileiros economizaram para pagar as contas de início do ano e 17% admitiram que não fizeram planejamento algum. E aí, como organizar o orçamento, hein? Dá tempo ainda? É claro, Tabata, que dá tempo, né? Lógico que a gente vai ter que correr contra esse tempo, porque já está aí, já é janeiro, já está começando, as contas já chegaram. A questão é que a melhor forma é o bom e velho planejamento financeiro. Inevitavelmente, você precisa olhar isso do ano anterior. Como é que foi o seu ano 2024, né? Porque a ideia era você se preparar, você pelo menos guardar uma quantia, porque a gente precisa entender o seguinte: essas são contas que você, querendo ou não, elas vão chegar. Então, a melhor coisa de você fazer agora é você separar o seu planejamento financeiro do mês de janeiro e os próximos meses em custos fixos e custos variáveis. E entender, por exemplo, se você não tem a capacidade de conseguir pagar essas contas em dia, o que você pode reduzir dos seus gastos hoje. Isso vai te ajudar, porque a gente já tem mais ou menos as datas, tanto de IPTU quanto de IPVA, material escolar. Então, você pega esses valores e você vai tomar a decisão se você consegue pagar ele à vista, caso você tenha feito esse planejamento, como 30% das pessoas fizeram, ou se você está naquela grande maioria que não fez, você vai verificar o que você consegue pagar à vista para que você possa evitar, por exemplo, pagar juros, ou até que você tenha uma facilidade de negociação para você economizar. O que você não conseguir pagar dentro do à vista,
você inevitavelmente você vai ter que parcelar. Mas aqui eu acho que é o grande cuidado, né? A gente fala aqui, cuidado com os parcelamentos cegos. Por quê? Um planejamento, você já sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Então é muito importante que você tenha uma planilha, um sistema, um bloco de notas do seu celular ou até mesmo um caderno, dizendo quais são os próximos gastos dos meses subsequentes do ano. E aí você consegue encaixar a parcela dentro da sua capacidade de pagamento, para que uma conta não acumule com a outra. Então, muito cuidado com isso. Perfeito, Rafael. Agora, quem nasceu em janeiro, saque aniversário, ele já está disponível. Na sua análise, a gente vai ver daqui a pouquinho essa reportagem, já adianto para você que estiver nos acompanhando. Agora, Rafael, eu quero te perguntar, vale a pena fazer esse saque para usar esse dinheiro, por exemplo, para essas contas de comecinho de ano que a gente tem, que nós estamos falando aqui, ou para pagar o material escolar? Qual a sua análise sobre isso? Tabata, tirando do ponto, né, que o saque aniversário, dependendo para o objetivo, ele não é tão ruim, olhando que o FGTS pode ser utilizado para outras formas, mas quando a gente olha especificamente para esse caso, a gente tem que pensar o seguinte: a contração de uma dívida ou juros de uma dívida, ele é muito maior do que talvez o quanto poderia rentabilizar o seu FGTS. Então faz mais sentido você utilizar esse saque para que você não encontrar uma dívida com juros altíssimos, absurdos que a gente tem hoje, e você possa pagar essa dívida que você tem ou antecipar, por exemplo, uma parcela de algo que você fez, né? Então, para material escolar, IPTU, IPVA, por exemplo, IPTU quanto IPVA também, você tem descontos que podem chegar a 3 ou 5%, dependendo do estado. Então, isso te ajuda. Lembrando que hoje, com uma taxa de juros que a gente tem quase em 13%, você contrair uma dívida será muito maior do que isso. Então, faz sentido sim. Se você tem essa opção, resgata esse valor, até porque, inevitavelmente, você vai saber utilizar melhor, ou deveria saber utilizar melhor esse recurso, do que, por exemplo, esse dinheiro parado no fundo do FGTS. Rafael, mesmo que o desconto, por exemplo, de IPTU, como você mencionou, seja pequeno, né? Porque muita gente gostaria que o desconto à vista, por exemplo, fosse de 50%, seria uma maravilha, né? Mas varia de cidade para cidade, 3%, 5% pode chegar, por exemplo, aqui em São Paulo. Vale a pena, por exemplo, se a pessoa fizer a conta e aí ela viu, o desconto não é tão grande assim, então vale mais a pena parcelar. Qual seria o ideal? Mesmo o desconto sendo pequeno, vale a pena ainda investir no à vista? Ótimo, Tabata. E essa pergunta ela pode ter dois tipos de resposta, tá? E eu vou tentar ser o mais breve possível. O que acontece é que no melhor caminho, se todos nós tivéssemos uma boa educação financeira, faria muito mais sentido eu pegar o valor do IPTU, que eu tenho ele já guardado, eu invisto esse valor, por exemplo, uma taxa de renda fixa que paga muito bem hoje, e o valor mensalmente eu pagaria a parcela que faria mais sentido. Mas vamos ser muito sinceros, na vida real, na maioria das vezes, isso não vai funcionar. Mesmo que a pessoa ela tenha essa capacidade, ela vai utilizar esse recurso para uma outra conta. Então, ela vai acumular um débito ao longo do ano, porque ela não vai investir esse dinheiro, então faz mais sentido. Se a gente for olhar matematicamente, é lógico que faz mais sentido você deixar esse valor investido, vide taxa básica de juros hoje numa renda fixa, por exemplo, Selic ou CDI. Agora, se você tiver uma boa educação financeira, ok. Mas como a maioria não tem, e o próprio dado que você trouxe anterior já mostra isso, se você tem a opção de pagar e se livrar desse problema, faça isso. Melhor ainda, né? Para não se preocupar depois com isso. Exato. Agora, com relação ao material escolar, especificamente, Rafael, o aumento do dólar, ele impactou diretamente, né, e muito nos preços do material escolar. Entre 5% e 9% desses itens ficaram mais caros. Tem como fugir desse aumento? Por exemplo, fazer aquela pesquisa, né? Sair de casa, falar, não, eu vou investir hoje, nessa manhã, nesse dia, para pesquisar mesmo, ir de loja em loja ou procurar na internet, por exemplo, fazer aquela boa pesquisa. Vale a pena? E aí, eu já vou te emendar com uma outra pergunta, tá? Você mencionou muito sobre o parcelamento, né? Muitas vezes vale a pena, a pessoa precisa tomar cuidado também para ver se ela não tem o orçamento comprometido, né, para os próximos meses. O material escolar, a gente pode fazer à vista ou parcelado? Qual seria o ideal? Ótimo, vamos lá. Pegando a questão do dólar, né? Então, inevitavelmente, vou até usar algo que o mercado financeiro fala muito, que a gente não percebe, mas a gente come dólar todos os dias.
Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o impacto no material escolar, como você trouxe, pode chegar até 10%, mas só para trazer um dado também aqui, o impacto do aumento do dólar para a população brasileira pode chegar de 11% a 13%, por exemplo, na cesta básica. Então, não só no material escolar, mas também em outros itens. E aí, de fato, duas coisas que vão ajudar muito a gente. Primeiro, o meu planejamento financeiro tem que ser muito bem adaptado para essa mudança, porque é algo que eu não consigo controlar. O meu e o seu padrão de vida, o nosso padrão de vida vai aumentar mesmo que eu não queira. Por isso é importante uma boa educação financeira. Do ponto de vista do material faça pesquisa. Por quê? A gente tem hoje muitos materiais que podem ser comprados online. Então você tem a facilidade de hoje conseguir buscar e entender diferentes listas aonde está mais em conta. E olha, dedicar esse tempo pode até ser considerado um certo tipo de investimento, porque você está pagando mais barato no final. Então, acho que a boa e velha pesquisa, ela precisa acontecer. E quanto antes você conseguir fazer isso, menos preocupado você fica e você consegue ter mais tempo de fazer uma pesquisa. Então, acho que isso é inevitável de acontecer. E Rafael, a outra... Oi. Pode falar, desculpa. Perdão. E a sua outra pergunta sobre a questão do parcelamento ou à vista. Eu acredito que o à vista ele ainda chama muita atenção, porque faz a gente se livrar de um problema. Mas o parcelado, para a maioria da população, que vai acontecer. Então, acho que talvez a dica que a gente possa deixar é cuidado com os parcelamentos cegos. Todo parcelamento você precisa olhar o quanto isso vai onerar para os seus próximos meses. E não tome decisão sem que você consiga enxergar isso, para que você não se arrependa no futuro e um futuro breve. Perfeito, Rafael. Olha, muito obrigada, viu, pelas suas dicas, recomendações. Foi um prazer te ouvir. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando vai fazer agora um planejamento mais certinho com as suas dicas. Muito obrigada. Um ótimo ano novo para você. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Muito obrigada. E olha, eu falei agora há pouco, sobre o saque aniversário. Os trabalhadores que optaram pelo saque do FGTS, o saque aniversário, terão direito a sacar parte do saldo das contas ativas e inativas do fundo. O resgate pode ser feito todos os anos no mês do aniversário. Os trabalhadores que aderiram ao saque aniversário do FGTS vão ter direito ao saque anual do saldo das contas ativas e inativas do benefício. É uma alternativa ao sistemática padrão, chamada de saque-rescisão, que permite que o trabalhador tenha direito ao saque integral do saldo da conta. O saque aniversário, instituído em 2020 para ajudar o trabalhador durante a pandemia. A modalidade permite que o trabalhador retire parte do saldo de sua conta no fundo anualmente, no mês do seu aniversário. A adesão a essa modalidade é opcional e pode ser feita por meio do aplicativo e do site do FGTS. Segundo a Caixa Econômica Federal, o trabalhador que não optar pela adesão ao saque aniversário permanece na sistemática padrão, que é o saque-rescisão. A diferença é que com o saque-rescisão, o trabalhador, quando demitido sem justa causa, tem direito ao saque integral do saldo da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória, quando devida. E o saque aniversário permite que o trabalhador saque parte do saldo de sua conta uma vez por ano, no mês de aniversário. Mas é importante lembrar que, se for demitido, o trabalhador vai poder sacar apenas o valor referente à multa de 40% paga pela empresa e não poderá sacar o valor integral da conta. E veja a seguir: pedaço de objeto espacial que pesa meia tonelada cai no Quênia. Todos os detalhes no próximo bloco, mas antes, imagens agora ao vivo de Florianópolis, 32 graus. O Redação Hit volta já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. Deputados federais enviaram as conhecidas emendas PIX para prefeituras chefiadas por parentes. A fatia do orçamento público destinada
destinada às unidades comandadas por pais, filhos, irmãos ou cônjuges já ultrapassou a casa dos 171 milhões de reais no ano passado. A situação se repete em pelo menos 20 municípios, mas o destaque fica com Coari, no interior do Amazonas. A cidade recebeu mais de 18 milhões de reais em emendas PIX, por indicação de deputado que é primo do prefeito. A emenda PIX é uma modalidade que permite a transferência direta de verbas da União aos estados e municípios, sem a necessidade de formalização prévia de convênios, apresentação de projetos ou aval técnico do governo federal. A modalidade atingiu volume recorde no ano passado e ganhou prioridade na liberação, em razão do ano eleitoral. Outro destino de emendas PIX, que chama a atenção, fica no interior do Pará. O montante de quase 17 milhões de reais chegou ao município de Tucuruí, por indicação de parlamentar que é esposa de prefeito da localidade paraense. Os dados relativos ao pagamento das emendas parlamentares de transferência especial vieram do portal Siga Brasil. A execução dessa fatia do orçamento enfrentou entraves e deflagrou uma crise entre os poderes em 2024. Em agosto, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, interrompeu os repasses e condicionou a retomada à adoção de critérios para reforçar a transparência, a rastreabilidade e o controle público da origem à destinação dos recursos. As caixas pretas do avião da Azerbaijan Airlines, que caiu na semana passada no Cazaquistão, já estão sendo examinadas no Brasil. A informação foi revelada nesta quinta-feira pela Força Aérea Brasileira. As caixas pretas contêm as gravações de áudio da cabine e dados do voo. A análise delas é realizada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. 38 pessoas morreram. O avião partiu de Baku, capital azerbaijana, com destino a Grozny, na Chechênia. Segundo autoridades do Azerbaijão, o jato teria sido atingido por mísseis da defesa antiaérea russa, mas Moscou não admite responsabilidade pela tragédia. E um grande objeto de meia tonelada caiu do céu em uma vila no Quênia na tarde de segunda-feira. A Agência Espacial Nacional começou uma investigação imediata sobre o ocorrido. O objeto, que caiu em uma área com algumas árvores e arbustos, foi identificado como um fragmento, descrito como lixo espacial, informou a Agência Espacial do Quênia em um comunicado. A Arábia Saudita assumiu a custódia do objeto que caiu na remota vila de Mucucu, no condado de Makuene, no sul do país. O lixo espacial mede cerca de 2,5 metros de largura e pesa cerca de 500 quilos. Segundo a agência, as avaliações preliminares sugerem que se trata de um anel de separação de um foguete, observando que os detritos espaciais geralmente caem no oceano ou queimam antes de entrar na atmosfera da Terra. E acrescentou que o objeto caído provavelmente é um caso isolado. Segundo o comandante da polícia, o objeto ainda estava aceso e quente quando os policiais chegaram e os moradores tiveram que ser isolados da área até que esfriasse. A agência está analisando o objeto e trabalhando para confirmar de onde exatamente o objeto espacial partiu. A Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em 8 cidades afetadas por desastres relacionados à estiagem e fortes chuvas. As portarias já foram publicadas no Diário Oficial da União. Foram afetados pela estiagem os municípios de Pedra Branca, na Paraíba, Jacobina, no Piauí e Santa Maria, no Rio Grande do Norte. Já em Minas Gerais, Santo Antônio do Aventureiro e Ouro Verde de Minas foram castigadas por fortes chuvas, enquanto Roncador, no Paraná, e Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, foram atingidos por enxurradas. O município Aguianópolis, no Tocantins, registrou o desabamento de uma ponte que ligava a cidade de Estreito, no Maranhão. E a primeira frente fria de janeiro chega com chuva forte e ventos, baixando as temperaturas no estado de São Paulo, com destaque para temporais no interior. A primeira frente fria de 2025 se desloca pelo estado de São Paulo. Este sistema deve trazer um fim de semana marcado por condições de chuva em boa parte do estado.
De acordo com o mapa de risco, todo o estado paulista tem previsão de chuva para a partir dessa sexta-feira. Na faixa leste, a chuva deve chegar com moderada a forte intensidade, afetando também a capital paulista. Mas o destaque maior fica para o interior do estado, onde há alertas para a formação de temporais. Além da chuva, os ventos também se intensificarão em todo o estado, com rajadas estimadas de até 50 km por hora ao longo do dia. E a chuva deve continuar no fim de semana. A previsão é que os acumulados vão variar entre 20 e 40 milímetros durante o sábado e o domingo em diversas regiões do estado. Com a passagem da frente fria, as temperaturas também apresentarão redução. Algumas regiões registrarão temperaturas mínimas de até 16 graus no fim de semana. E falando em frio, nós vamos conhecer uma das cidades mais importantes da Alemanha, que por lá faz frio pra caramba, viu? Frankfurt, vamos ver. Frankfurt é uma das principais cidades da Alemanha, localizada na região central do país. É conhecida como um importante centro financeiro, comercial e cultural, além de ser um dos maiores polos de transporte da Europa. A cidade está situada às margens do rio Meno e possui uma infraestrutura moderna que a torna um destino atraente tanto para negócios quanto para turismo. E vamos então com uma câmera ao vivo de Frankfurt, só que dessa vez do aeroporto mais importante da Alemanha. Essas imagens ao vivo agora são do Aeroporto Internacional de Frankfurt, um dos mais movimentados do mundo. Ele tem o maior número de conexões de voos e anualmente mais de 56 milhões de passageiros transitam por ele. E não é para menos, viu? Em Frankfurt fica a sede do Banco Central Europeu, o que reforça a sua posição como um centro financeiro de destaque na União Europeia. E a questão cultural também é algo muito perceptível pela cidade, como o Museu Stadel, o Museu de História Natural e a Ópera de Frankfurt. E com essas imagens do Aeroporto Internacional de Frankfurt, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente sexta-feira para você e um ótimo final de semana. Até mais.